Olá, esse é o canal Clique Síndico News no YouTube e você está assistindo o Acontece no Condomínio. O Acontece no Condomínio de hoje vai abordar um tema muito complicado, muitos constrangimentos e o pior, saia justa para todos os síndicos. Drogas em condomínio. Como abordar? Como fazer? Como atender? Como resolver essa questão? Para isso nós trouxemos para falar a respeito Gustavo Calef. Gustavo Calef é sócio-diretor da Esquadra Gestão de Risco, fundador e CEO do app Bion. Nós vamos tratar durante o discorrer da entrevista, nós vamos falar muito a respeito desse aplicativo. Administrador de empresa, MBA pela Faculdade de Comilhas, certificado da Universidade Israelense sobre terrorismo, segurança global, antiterrorismo, autor do livro Caos Social, a violenta realidade brasileira, palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais, responsável técnico por projetos em inúmeras empresas multinacionais e nacionais e também de grandes eventos como o UFC, Lollapalooza, Paul McCartney, Rolling Stones, Planeta Atlântica e Circuito Banco do Brasil de Música. Reconhecido pela Brigada Militar com a medalha Brigada Militar, serviços distintos e serviços relevantes à ordem pública e medalha Tiradentes pela Polícia Civil. Gustavo Calef, é um prazer ter aqui e eu gostaria que tu desse as considerações iniciais a respeito do tema, que já vamos começar a abordar daqui a pouquinho. Por favor. Boa noite, Ayrton, demais audiência maior aí. E, Ayrton, te agradeço imensamente mais uma vez a tua lembrança aí de nos chamar para tratar de um tema condominial que a gente sabe que é um tema complexo. Eu costumo dizer, e, bom, tu acabaste de ler o meu currículo aí, e a gente tem experiência em segurança para os mais diversos sistemas de segurança, seja para grandes empresas, grandes eventos, muito público, mas eu digo para todo mundo, o sistema mais difícil de se implantar na área de segurança é o sistema de segurança condominial. Né? Infelizmente, o condomínio ele tem um processo muito complexo de poder implantar um sistema de segurança. Então, por natureza, o tema que a gente vai tratar hoje certamente é uma das coisas que incomoda sobremaneira todos os síndicos aí no Brasil como um todo. Né? Então, estou à disposição para poder auxiliar com a nossa experiência aí nesse segmento. O nosso filósofo contemporâneo já de um tempo atrás, Bezerra da Silva, ele tem uma música que dizia que vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandros, para fazer a cabeça tem hora. Se todo mundo tivesse a consciência da segunda parte dessa estrofe, não teríamos tanto problema. Para fazer a cabeça tem hora, espera. Mas tirando a questão, essa brincadeira, eu vou começar, vou iniciar aqui os questionamentos, o Gustavo. Porque eu acho que a partir dessas explicações iniciais, essas tuas orientações iniciais, nós vamos poder discorrer em função das outras perguntas que nós tivemos aqui com os nossos inscritos. Consumir Perfeito. É crime? Sim. Consumir Sim, na lei 11.343 de 2006, né, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prevê no artigo 33 ser crime, né, diversas coisas, e aí eu seleciono o que impacta no condomínio, né, que é aquisição, guarda, depósito ou transporte de drogas para uso pessoal. Então, diante dessa ilegalidade, né, dessa situação, o síndico deve ser capaz de avaliar o momento para poder agir da melhor forma com relação a esse crime. Né? Então, já respondo, é sim crime. Né? O consumo é crime.
Na verdade, o consumo ele não é crime, né? Esse é um problema que nós temos, o consumo. Mas o que acontece? Não tem como consumir sem guardar, depositar, transportar. Então, assim, alguém para entrar dentro de uma unidade privativa de um condomínio tem que ter transitado com a droga dentro do prédio, né? Dentro do condomínio, dentro do estabelecimento. Então, essas questões, elas vão além e demonstram que a droga, sim, ela é um crime segundo o artigo 33. Tá? Aí nós temos algumas regras aí com relação a consumo, por quê? Porque aí tem uma questão de quantidade de drogas para poder configurar se é consumo, se é tráfico, mas isso é uma outra conduta que também a gente tem que entender em que momentos isso acontece, em momentos que isso ocorre, porque também da mesma forma, se o consumo da droga ele acaba impactando no ambiente, né? Aí eu vou falar drogas que geram odor, vamos falar da maconha, do haxixe, de drogas que geram odor, eles acabam impactando também na comunidade, né? E aí a gente vai falar a respeito disso também no decorrer aí da conversa. Vamos lá. Então, tu já respondeu a segunda. Então, o que é crime? Portar e tem uma quantidade que, enfim, que se configura. A outra pergunta que eu faço é o seguinte: o síndico, né? Para que ele não seja criminalizado por alguma atitude que ele venha tomar de enfrentamento a uma situação, quais os cuidados ao abordar esse assunto dentro do condomínio? Quais os cuidados que o síndico deve ter? Bom, primeiramente a gente tem que saber que um condomínio ele é dividido em duas estruturas, né? Áreas comuns e áreas privativas, né? Então isso é muito simples de entender, porque área comum é tudo que está dentro do condomínio que não é área privativa de cada unidade, né? Então área privativa é dentro do apartamento, dentro da residência da pessoa. E a área comum é tudo que é área de circulação, piscina, churrasqueira, salão de festas. Então isso são todas as áreas comuns. Então a primeira coisa que a gente tem que entender muito bem. Segundo, é muito importante nós entendermos que a repressão do consumo de drogas não cabe ao síndico, ela cabe à polícia, né? Então, isso é uma outra atribuição importante do síndico entender, porque existem algumas estratégias, tá, Ayrton? E aí vamos falar um pouquinho de realidade, né? Vamos para a realidade. Ele é um problema dentro do condomínio, está acontecendo. Então, assim, primeiro o síndico ele tem que conseguir mensurar muito bem se é em área comum, né? E isso normalmente tem que ter uma ação imediata, no meu entendimento. E essa ação imediata, num primeiro momento, ela é uma simples conversa e um alerta, né? Onde o síndico não tem que chegar de uma forma agressiva, não tem que chegar, ele tem que chegar de uma forma a simplesmente informar e solicitar que aquilo pare naquele exato momento, tá? Grande parte das pessoas, e experiência nossa, acabam aceitando, acabam concordando com a parada naquele exato momento, né? Quando isso se dá no início. Quando nós deixamos, e o síndico muitas vezes não quer se incomodar e tem medo de abordar, e muitas vezes já parte para a estratégia de chamar a polícia num primeiro momento. A gente sabe que a gente vive num país que a segurança pública está falida, né? Então, muitas vezes eu chamo a segurança pública e ela não vem até o condomínio, e aí eu deixei esse fato evoluir. Quando nós temos no meio de uma festa e já tem um tempo passado e nós temos a mistura de álcool com drogas, aí passa a ser uma situação bem mais complexa de gestão.
Então, por isso eu entendo que num primeiro momento, uma primeira tentativa, um primeiro alerta e uma orientação de parar e findar aquela situação naquele momento, quer a droga que esteja sendo usada ou não. Né? Agora, isso estou falando em ambiente comum, né? Estou falando em área comum, não estou falando em área privativa, porque área privativa o síndico não tem nem esse acesso para a identificação disso. Certamente, se nós estamos falando de adolescentes, e não só adolescentes, eu estou falando de uma pessoa que possa ser maior de idade, mas convive com os pais, né? Também a orientação e a informação no exato momento para os pais, e a gente sabe que isso é complexo. A grande maioria dos pais não aceita, diz que é invenção, então sempre é importante o síndico, numa abordagem dessas, chamar uma pessoa, chamar o subsíndico, chamar o zelador, chamar alguém que sirva também de testemunha deste momento, né? Para não ficar aquela questão da palavra de um contra o outro. Então, isso é um momento muito importante. Esse início, ele muitas vezes ele pode encerrar um problema que possa depois vir a ser um problema grande para o condomínio. Então, essa é a minha opinião. O início é muito importante, não deve se autorizar essa continuidade de uma ação ilícita, né? A gente sabe que, então, aqui está, através da lei, é crime, sim, o consumo de drogas em ambiente público. Então, assim, isso é vencido, né? Não tem que ter receio, nenhum síndico está fazendo alguma coisa errada coibindo um crime, né? Então, assim, é papel do síndico coibir o crime, até porque é o seguinte, né, nós temos que entender que nos papéis, dentre os papéis do síndico, né, ele tem que honrar com o que nós tratamos aí das questões de regras do condomínio, né? Estando na convenção condominial, estando no regimento interno, então ele tem que fazer valer isso e certamente, como ele está amparado pelo Código Civil, ele tem que fazer essa organização acontecer dentro do condomínio. Né? Então, isso falando em ambiente comum. Né? Vamos falar em área privativa, que é dentro da unidade do morador, né? Ou do locatário, da pessoa que está naquele ambiente. Muitas vezes, o que incomoda? Né? O consumo de drogas, ele não pode ser acusado de estar usando drogas dentro de um ambiente privado, fechado, que não vai haver provas. Então, quando o uso da droga é uma droga que gera odor, então, neste caso, pode sim, algum morador que se sinta incomodado com isso, fazer uma ocorrência no livro de ocorrências do condomínio, né? E o síndico se valer desta informação no livro de ocorrências, ou propriamente o síndico poder fazer esta documentação, mas isso tem que estar documentado, porém, sim, muita cautela em não acusar neste momento, né? Por quê? Porque não tem como gerar prova dessa forma. Então, tem que informar, sim, que existe um odor prevalecente no andar de tal forma e sempre informar quem foram as unidades que identificaram. Então, isso é muito importante, porque isso vai ter que ser feito um boletim de ocorrências, né? Então, o síndico teria que levar isso, sim, à polícia, como no início ali a gente já tratou disso, né? Isso é questão de polícia. Então, se for necessário fazer uma ocorrência policial, a cautela do síndico em utilizar os termos na hora da ocorrência, né? Para não estar aí fazendo uma acusação sem provas. Exatamente. Tá? O Gustavo, tu sabes que houveram algumas perguntas nesse sentido que tu já te antecipou, mas tu tratou de um tema muito interessante aqui, ó. Que eu vou só nominar as pessoas que fizeram pergunta nesse sentido. O Ricardo Noé Bretin, sente-se o cheiro de droga nos andares superiores e se supõe que exista algum condomínio usando droga. A Selma Braga Gomes, como tratar ocorrência, reclamação de uso de unidades privadas em que o cheiro afeta outros apartamentos. A Rosângela Cipriano, é proibido fumar maconha dentro dos apartamentos?
Isso aí depois a gente puxa depois para responder separado. O Adriano Oliveira. Morador que fuma maconha dentro da unidade, mas o cheiro incomoda os índios. O que pode ser feito na prática? O Flávio Augusto Rodrigo. Uso de maconha dentro das unidades e que acaba levando o cheiro para as outras unidades. O que pode ser feito? Mas o que eu quero chamar a atenção, depois a gente vai tratar só da questão da pergunta da Rosângela, é fundamental que o síndico se valha do livro de ocorrência. Todos os condôminos têm nariz. Não é só o nariz do síndico que deve se incomodar. E o síndico, sim, com o respaldo de um livro de ocorrência, bem elaborado, bem identificado, ele pode, sim, como representante da comunidade, agir. E agir de uma maneira impessoal. Gustavo. O agir de maneira impessoal, ele vai agir como síndico, representante daquela entidade que possui um CNPJ, né? Ele não vai estar fazendo uma ação pessoal contra qualquer condômino no condomínio. Ele vai estar fazendo uma ação como representante legal daquela entidade privada que é o condomínio. Isso é muito importante saber. E tem muitas pessoas que dizem, não, mas o síndico não deve levar isso porque ele... Não. E aí tem um outro detalhe que ele é muito interessante, tá, Ayrton? Isso não é um tema muito simples mesmo, foi muito bom nós trazermos isso, porque se nós levantarmos alguns advogados, tu vai ter advogados que levam o assunto de uma forma e tu tem advogados, por exemplo, criminalistas, que levam de outra forma, né? Então, no entendimento de um criminalista, vou trazer aqui um criminalista que realmente é uma referência para mim, nacional, né, em termos que é o doutor Alexandre Wunderlich, numa consulta a ele, quando nós identificamos o seguinte: o síndico, ele não tem o dever de informação. Isso não está, se nós formos ver quais são as obrigações do síndico, tá, pelo Código Civil, não existe o dever de informação do síndico. Então, mas também nós temos que entender o seguinte: caso haja uma determinação na convocação, na convenção, ou no regimento interno, né, ou em alguma ata de condomínio, isso passa a ser uma determinação para o síndico naquele. Então, assim, na lei geral, ele não tem essa obrigação, mas se porventura aquele condomínio tiver uma determinação ou na convenção ou no regimento interno, passando essa obrigação, essa situação para o síndico, sim, aí compete a ele, né? Compete a ele isso. Mas eu vou dizer uma coisa, Ayrton, eu vou fugir um pouco de legislação, tá? E vou trazer um pouco mais a vida real. O que acontece, no meu entendimento, quando um síndico ele tem o respaldo do condomínio para preservar o condomínio de todas as formas, inclusive na questão de segurança, eu vou muito antes da legislação. Eu vou no seguinte caso: se eu permitir o início de consumo de drogas dentro de um condomínio, eu tenho que ter a convicção que é muito provável que alguém que seja traficante, que seja envolvido com o crime, seja autorizado a entrar no condomínio por uma unidade que é usuária de drogas. Perfeito. Eu posso, com isso, estar evoluindo que um usuário de drogas venha, muito em breve, a se tornar um traficante de drogas. E mais, esse tráfico pode se fazer de dentro da unidade deste morador. Então, a gente tem que entender que um fato, ele pode impactar no crescimento de um problema para um condomínio. E eu vou dizer para vocês, já tivemos muita experiência com condôminos comercializando drogas de dentro das suas unidades.
E é uma coisa muito complexa, porque você está trazendo criminosos para dentro. Ah, mas é só o usuário. Aí vem aquela questão que para mim é muito preocupante. É muito preocupante quando nós minimizamos o consumo, né? Ah, mas ele é só um consumidor, ele é só um usuário, ele é só. Gente, isso a gente não pode dizer, ninguém pode afirmar essa questão. Então, no meu entendimento, né, vamos pegar um caso de homicídio. Num caso de homicídio, compete ao síndico chamar a representação da lei, né? Que seria aqui quem? A polícia, né? Compete ao síndico. No caso do uso de drogas, que é um crime da mesma forma, compete também ao síndico em chamar a polícia para fazer a ação necessária, né? Então, isso é uma questão. E, bom, isso que é importante nós entendermos, né, Ayrton, porque eu não estou falando aqui só no fato de ser favorável ou desfavorável. Aí vem uma questão que tem pessoas hoje que são favoráveis ao uso de... Oi? É outra discussão, né? Vou parar por aqui, senão eu começo a evoluir todo o assunto. Não, a questão da legalidade, de abrir e tal. Nós vamos começar agora eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Nós vamos começar a falar, como eu prometi no início, muito do aplicativo Bion. Eu vou ler um textinho do que ele significa e nós vamos começar a encaixar a utilização deste aplicativo e eu vou dizer, embora o aplicativo seja criação do Gustavo, isso aqui não é publicidade, isso aqui é convicção minha. Todo o condomínio deveria ter esse aplicativo entre moradores. O app Bion é um aplicativo de riscos comunitários gratuitos, no qual é possível gerar e receber alertas de saúde, segurança, incêndio, trânsito, situações climáticas e ambientais, coronavírus e ajuda comunitária. O aplicativo está no ar desde 2018 e é hoje um aplicativo oficial do governo brasileiro. Já são mais de 53 mil usuários em todo o território nacional. Para simplificar, a explicação do Bion é o Waze da segurança e funciona nos dois sistemas operacionais, da Apple e Android. Gustavo, eu vou... pela importância e a serventia que tem esse aplicativo, 53 mil usuários é pífio. Isso aqui devia ser disseminado, as pessoas têm que usar. E já provocando para que tu respondas nesse sentido, para o pessoal entender o porquê desse aplicativo gratuito, e que não é propaganda, é convicção minha. Como agir com visitantes consumindo drogas no interior do condomínio? Por favor, pode fazer o link do Bion. Bom, na verdade, Ayrton, aquela questão, né? Vendo pelo ponto de vista do síndico e vendo pelo ponto de vista do morador, tá? O síndico, nesse aspecto, sendo visitante ou sendo morador, a gente sabe que compete ao síndico identificar essas questões e quando Só que aí tem um fator que é muito importante. Quando a gente fala em análise de risco, quando a gente fala em segurança condominial, a importância do controle de acesso e das autorizações de acesso para um condomínio, elas são de extrema importância. Por quê? Para eu poder jogar a responsabilidade sobre o consumo de drogas ou qualquer outro ato ilícito interno dentro do condomínio, eu tenho que saber que aqueles visitantes, eles são de responsabilidade de algum morador, né? Então, compete ao morador garantir que as regras e as leis condominiais sejam aplicadas por si ou pelos seus visitantes, né? Pelos seus convidados. Então, condomínios que não possuem controle de acesso, que não possuem identificação do acesso, já tem um problema aí de configurar essa questão que tu trouxeste agora, né, com relação a visitantes. Segundo,
Nós sabemos que compete ao síndico aplicar as multas também, né? Nós não falamos aqui em multas. Então, é uma forma também válida de minimizar esse problema quando nós começamos aplicando a multa e levando o fato aos órgãos competentes, né? Então, não é só levar aos órgãos competentes, é também empregar a multa por descumprimento de regras internas do condomínio. Então, isso compete tanto aos moradores quanto aos seus visitantes. Então, se você tem um visitante que está causando esse problema, sem sombra de dúvida, tem que atrelar diretamente ao morador. Ao morador. Né? E aí, uma outra questão, agora, utilizando a tua pergunta com relação a como o Bion pode auxiliar nisso, o Bion hoje, ele é um aplicativo que ele faz com que pessoas que convivam no mesmo ambiente e não têm relação direta entre si, recebam alertas daquela comunidade no raio de até 50 quilômetros. Então, porventura, eu tenho uma situação dessas que está acontecendo na parte externa do meu condomínio ou na parte interna do meu condomínio, eu posso gerar um alerta de uso de drogas, de uso de... né? Isso tem no Bion. Então, eu posso... Porque uma das coisas que é extremamente importante, por que nós criamos o Bion e por que nós disponibilizamos o Bion no mercado? No meu livro, Caos Social, uma das coisas que eu diagnostico na questão da criminalidade no Brasil é o individualismo. Né? As pessoas que só olham para o seu umbigo. Quando nós não temos visão comunitária, quando nós não trabalhamos em conjunto com a nossa comunidade, nós nunca vamos ter segurança. E segurança, ela é um fator comunitário. Então, para isso, eu preciso utilizar uma ferramenta que permita que o que eu estou vendo, eu comunique em tempo real para todas aquelas pessoas que estão na minha proximidade. E aí, quando eu falo em vizinhança, não é só os moradores do meu prédio. Pode ser o morador do prédio do lado, do prédio da rua de trás, da casa de 2 quadras da onde eu estou, do mercado da esquina. Então, todas essas pessoas dentro do aplicativo, elas estão integradas e informando uma a outra o que está acontecendo. E vou te dizer, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, através de um delegado que fez contato comigo, disse: Calef, eu nunca imaginei na minha vida identificar ponto de tráfico através do Bion. Por quê? Porque alguém da comunidade foi lá, tirou uma foto, postou essa informação no Bion, descreveu e discriminou como que se dava todo o processo de comercialização da droga em frente ao condomínio, né? E a Polícia Civil, através do Bion, teve essa informação e agiu para coibir essa ação nesse ambiente. Sim. Então, isso é para nós vermos a importância da colaboratividade, né, e da união da comunidade frente a todas essas questões que nós estamos falando aqui. Gustavo, essas informações que postadas no Bion referente a esse caso de um ponto de drogas que foi descoberto, a identidade ela é preservada, imagino. Sim, todo alerta no Bion ele é anônimo. Tá? Todo alerta é anônimo, ok. Todo alerta é anônimo, não se identifica quem gerou o alerta. Sim, tá? Anônimos para os usuários, a gestão do aplicativo identifica. Nós identificamos o número telefônico e aí nós não atrelamos a nome, nós não temos essa informação, isso devido à LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me refiro ao blefe, né? Porventura, caso algum órgão oficial nos oficie solicitando a informação a respeito daquele alerta gerado, aí sim se faz uma ação para entregar aos órgãos competentes a informação do número telefônico que gerou aquele alerta. Né? Isso está muito evidente nos nossos termos de uso do aplicativo. Rodrigo, Gustavo, tu discorreu agora a respeito das perguntas formuladas pelo Rodrigo Wagner da Silva, como agir consumindo droga do interior, a Ana Lúcia Begesteiro Aguiar, o que devo fazer quando um morador informa que seu vizinho fuma maconha dentro do apartamento, isso já foi discorrido antes, e a Gilce Fischer, o que faço para reprimir o uso de drogas no condomínio?
A minha sugestão de leigo, o primeiro passo é instigar, utilizar maciçamente o uso do aplicativo Bion. Assim como, Gustavo, a Silvia Helena Carvalho Ramos, Valadão de Camargo, ela escreveu aquela casa usada para acerto de contas entre traficantes, apenas movimento 4 horas da madrugada e sábado tipo 10 horas. Porteiros e zeladores são comprados, né? Aqui ela faz uma referência para uma Coca-Cola. Sabemos. Os veículos não eram identificados acessando o condomínio, registrados na portaria, né? As pessoas também não eram registrados. Bom, um prato cheio para o Gustavo. Isso aí é o seguinte, ele depende só do registro do porteiro, a questão física. Ele vai fazer, com certeza, ele vai fazer o link do Bion, que é tudo marcado. O que fazer? Dá justa causa? Dá justa causa. Ele não está executando o serviço. Mas a questão da segurança em si, Gustavo. Bom, nós temos que saber, aí vem aquela questão, né, Ayrton? Mas aí eu tenho que botar uma câmera para poder identificar que isso não está sendo feito. Sim. Mas o meu condomínio não tem recurso suficiente para poder botar uma câmera. Aí, no meu entendimento, vai uma questão de priorização. Eu vejo que tem condomínios que alegam não ter recursos para implantar sistemas de segurança, mas que para fazer a reforma do salão de festas, para fazer o paisagismo, para repaginar o condomínio sempre tem, né? Então é uma questão de prioridade, né? Não é que o condomínio não tem recurso, é uma questão de priorização. No meu entendimento, é muito, muito, muito simples solucionar este problema de porteiros que não geram a informação, né? E não, seja ela da entrada de veículos, seja ela da entrada de pedestres. Por quê? Porque eu faço uma auditoria, né? Se eu tenho uma câmera que está... Porque essa é uma outra questão, as pessoas não utilizam câmeras, elas querem utilizar a câmera muitas vezes para poder monitorar depois que o bandido entrou dentro do condomínio e não tem mais o que fazer. Gente, pega essa câmera, coloca na guarita e identifica se o porteiro está fazendo o procedimento correto de identificação. Mas como é que eu sei isso? Eu tenho uma imagem de uma entrada de uma pessoa às 19h03 da noite, né? Como é que eu faço isso? Uma auditoria. Eu pego o meu CFTV lá, o meu sistema de câmeras, e identifico a entrada da pessoa. Pego e identifico o meu livro de ocorrência, eu identifico o meu livro de identificação de pessoas e bato. Olha, como é que entrou uma pessoa no condomínio, não é moradora, não está identificada, daí, já sei que o porteiro não está identificando e tem a prova para isso. Por quê? Porque existe a imagem da entrada da pessoa e não está registrado no livro, né? Então, isso é uma coisa bem simples de fazer. Dá trabalho, sem sombra de dúvida, né? Segurança gera trabalho. Não tem como nós termos um sistema de segurança sem termos um trabalho de auditoria. E a auditoria é a coisa mais importante dentro de um processo de segurança. Porque quando eu não tenho auditoria, eu faço com que tudo aquilo que eu determinei, se o porteiro ele não está executando, se ele não é auditado, ele vai continuar não executando. Agora, se eu gero a cultura através de auditoria, gero a punição, essa pergunta com relação a se gera justa causa o porteiro não estar acatando uma determinação condominial, sem sombra de dúvida, né? Se eu tenho registros e tenho prova disso, melhor ainda. Mas aí tem vários fatores importantes a serem identificados, que é, por exemplo, uma política de segurança condominial, aonde gera as obrigações do condômino, gera as obrigações dos prestadores de serviço.
os prestadores de serviço têm que anuir com isso. Então tem todo um processo aí importante de respaldo jurídico para poder dar seguimento nas questões que são questões legislativas, né? Que são as nossas questões aí de justiça do trabalho. Agora, que todo mundo corre o risco de ir para um juiz e ter a necessidade, a solicitação de reintegração, gente, aí é um risco trabalhista que esse país até hoje não conseguiu solucionar. Isso né? Nós sabemos qual é o viés da justiça do trabalho no Brasil, nós sabemos de como que é a condução, nós sabemos, isso tudo nós sabemos. Agora, quanto mais respaldado, quanto mais com o maior número de provas que eu tenho para poder gerar isso, melhor é a minha defesa, caso eu tenha que tomar essa atitude. Né? Mas, claro, a justa causa, ela vai, certamente uma falha operacional não vai gerar uma justa causa. Né? Aí nós temos que fazer todo o rito legal necessário, com a questão, primeiramente, de uma... desculpa, me faltou só o termo aqui, né, ser previdente, né? Ser previdente quanto à instrução, o treinamento do funcionário e um acompanhamento contínuo, né? Isso exato. Então, minimizar. seguir todos os trâmites legais aí para poder estar executando aí uma questão com relação a isso. Muito bem. O Edmundo Arthur de Godoy Soares, ele pergunta o seguinte, que de uma certa forma tu já respondeu, mas é bom, acho que a gente pontuar. Em que momento devemos agir? Flagrante ou depois da reclamação? Flagrante. Cuidado. Cuidado, Edmundo. O flagrante, ele não pode... O flagrante, eu entendi o que ele quis dizer, né? No exato momento que está acontecendo o fato. No meu entendimento, sim. Né? Porém, lembrando que deve ser acionada a polícia caso vá se fazer alguma ação, porque ninguém pode, o síndico não tem o direito de pegar a droga, por exemplo. Né? Ele não tem esse direito. E mais, se ele retém a droga e essa droga está em posse dele, quem vai ter que responder depois será ele. Sim. Então, isso é uma questão muito complexa, porque tem muitos síndicos que vão lá, pegam e dizem, não, eu peguei, está lá na minha casa, agora eu quero levar para a polícia. Bom, tá com problema, como é que tu vai deslocar isso para a polícia? Como é que tu vai provar que não era teu? Agora tu assumiu, né? Agora tu és o portador da droga. Né? Então, por isso, o envolvimento da polícia nesse aspecto, ele acaba blindando, né, o síndico que muitas vezes avança no seu direito. Né? Ele não... Então, assim, mais uma vez eu reforço, né? O síndico, ele não tem o direito, né, de repressão ao consumo de drogas. Isso compete à polícia. O síndico normalmente não, invariavelmente ele é cobrado por sua ação ou por omissão. Nesse caso ele tem que insistir para que haja uma demanda, ele seja demandado a agir, porque senão fica uma questão pessoal, principalmente ele sendo morador. Eu tenho aqui... Mas nesse caso, Ayrton, até eu vou te colocar uma coisa que me preocupa um pouco. Né? Ele tem que receber uma demanda desde que ele não identifique, porque muitas vezes o síndico próprio identifica e ele tem que tomar uma ação. Mas é por isso que eu digo, não pode ser uma ação individual, tem que ser uma ação que ele tem que chamar o zelador, ele tem que chamar o subsíndico, ele tem que chamar o conselho, ele tem que chamar o que ele tem de recursos dentro do condomínio, para poder apoiá-lo nessa ação e ter essa... E, claro, tudo isso deve ir para o livro de ocorrências. Né? Essa formalização, ela é de extrema importância para poder ter esse respaldo jurídico, como a gente falou anteriormente. O Ricardo Centena faz uma pergunta aqui em relação a essa preocupação que tu fica minimizando o problema. O morador
supostamente causador do cheiro, do odor, enfim, pode entrar com uma ação contra o condomínio e síndico exigindo a comprovação da acusação, é justamente tendo esses cuidados antes de ter uma ação, ser demandado. A partir da demanda desta ação, ele já começa uma formação de prova. Alguém escreveu alguma coisa, reclamou, ele já tem uma testemunha a favor para que ele haja. Quer dizer, enfim, por isso, todo Ricardo, cuidado é pouco. Por isso, Ricardo, que o cuidado de como levar a informação para executar o boletim de ocorrências, ele tem que ser grande, porque de forma alguma você pode estar acusando, né? Nesse momento, quando a gente está falando da unidade privativa, tem que ser um comunicado, e aí é a legislação que acaba protegendo dessa forma, né? Mas tu tem que ter o cuidado da forma da comunicação, que reiteradas vezes, muitas vezes aconteceu a primeira, a segunda, reiteradas vezes, os vizinhos do lado direito, esquerdo, de cima e de baixo reclamam. Então, quanto mais informação tu tiveres, e o odor aparentemente... Agora, muitas vezes tu tem o seguinte, eu tenho odor, eu tenho a fumaça saindo debaixo do apartamento, eu já vi consumo de entorpecente com fumaça saindo por baixo da porta do apartamento. E uma simples filmagem desse fato acabou sendo utilizada pelo condomínio e aquilo ali solucionou o problema. Nunca mais tiveram um problema nesse condomínio, né? Agora, é aquelas questões. A gente pode, muitas vezes, num condomínio dar certo, no outro, a gente está falando de pessoas, né? Então, e muitas vezes, se eu não tenho informação substancial, num primeiro momento, eu indico que não leve. Né? Num primeiro momento, se eu tenho uma olha, eu suponho que venho daquele apartamento, mas não tenho certeza, porque talvez seja do lado, bom, então vamos aguardar, vamos ver, vamos acompanhar. Né? Muitas vezes eu vejo uma ação afoita, né, de alguns síndicos, e depois eu já vi fatos acontecerem de síndicos por desconhecimento fazerem acusações, fazerem ações, chamarem polícia, e era narguilé que estava sendo consumido. Não era nenhum entorpecente. Né? Mas pelo cheiro, o síndico desconhecia como era o cheiro de droga, e pelo consumo de narguilé, ele achou que estava sendo consumido droga no apartamento. Gustavo, fala... eu mesmo vou fazer vou pontuar o Ricardo Centeno. Ele sugere, ele deve ter entendido, eu não entendi dessa forma que ele escreveu, mas é bom deixar todo mundo claro que, sobretudo, se a dúvida do Ricardo deve ser de outros também. Ele entendeu que tu estivesse sugerindo que uma ocorrência, ou pudesse fazer uma ocorrência com base em suposição. Não. A suposição, não. Porque é importante que o síndico seja demandado. Através da demanda, tem ali gente que escreveu o fato. Então, naturalmente, quanto mais condôminos tiver, menos problemas poderão ter, porque começa a ter uma formação de provas, né? Testemunhais, mais provas. Tá? Okay? Perfeito. Na verdade, não é a suposição, né, Ricardo? A suposição, deixa eu ver, mas a orientação é não acusar na ocorrência, logo suposição. Não, é que para acusar, uma coisa é a seguinte: tu nunca vais conseguir acusar se tu não tens a prova, certo? Então, assim, eu não tenho a prova, eu não tenho como acusar. Então, neste caso, eu tenho inúmeras, 1, 2, 3, 5, 10 ocorrências já em livro de ocorrências, eu tenho o fato acontecendo naquele momento. Então, assim, por isso a importância do flagrante, que na verdade não é flagrante, é no momento que está acontecendo,
né? Então, assim, não adianta eu querer deixar um fato desses para o dia seguinte, já não tem mais odor, não tem mais nada. Então, assim, a tentativa de poder chamar no tempo, no momento, a polícia para ela vir e configurar a utilização e identificar, aí sim, por isso a ocorrência policial, ela é de extrema importância, mas a cautela no momento da ocorrência. Só isso que eu falei. Não é fazer uma disposição. Não, existem pessoas que percebem, estão alertando e o síndico está tomando as devidas providências, informando que naquela unidade deve estar sendo utilizado, sendo feito o uso, né? Porque não tem outra forma. Não tem outra forma. Se você acusar que acontece, aí realmente você vai ter problemas de acusar o que não tem como provar. Tu atendeu Robson Roberto Fagundes, tá? E Rodrigo Wagner da Silva. Eles falaram da questão de penalizar, não é o condomínio que tem que penalizar. O condomínio, respondendo o César Moleri, que pergunta sobre o amparo legal do síndico para multar os usuários dentro de droga do condomínio. É a mesma coisa, é a formação de provas para depois gerar multa. E esse dispositivo da multa para esse caso específico tem que estar na convenção, no mínimo no regulamento interno, para ampará-lo. Porque daqui a pouquinho, por que não se multa alguém que use álcool, né? Que é uma droga lícita, né? Então, sempre agindo com cuidado e cautela, mas agindo. Não, mas Ayrton, no meu ponto de vista, pode-se multar sim quem consome álcool e que esteja perturbando o sossego. Né? Sim. Então aí a gente tem uma outra questão, eu ia trazer isso no final da conversa, né? Já que tu falaste, eu vou antecipar. Por quê? Porque nós temos o consumo de drogas lícitas, que é o álcool, por exemplo, né? E cabe sim uma ocorrência policial por perturbação do sossego, quando na verdade nós temos um morador que se exalta, que acaba agredindo familiares, que acaba fazendo barulho excessivo, que está perturbando o sossego, ele está usando droga lícita, mas ele está perturbando o sossego dos demais. Neste caso, sim, cabe uma ocorrência policial, se for o caso, se houver agressividade, se houver... Então, assim, não é porque não é droga ilícita que não pode se tomar uma atitude como o síndico que foi levando isso aos órgãos competentes, né? Deixa eu ir ao teu favor e me contradizer. No Código Civil, um ato falho, o que eu falei há pouco, existem os 3 S's para ser seguido: segurança, sossego e salubridade, que se adequa exatamente a essa questão. Desculpe meu comentário anterior aí. Então, Gustavo, tu sabe que é um tema tão complexo esse para tratar. Eu imagino o síndico lá, principalmente o morador, né, que tem o desgaste da relação cotidiana, em tratar desse assunto. Então, nós temos assim umas perguntas singelas, porém completamente amplas, que tu já discorresse aí na tua explanação. Por exemplo, o Fábio Baumann. Qual atitude tomar? Tu imagina a quantidade de dúvidas, de insegurança que ele tem para dar os passos. Ele pergunta, complementa, o que fazer nessa situação? Aí já a Alexandra Oliveira de Souza, mas o que fazer nesse caso de drogas e cheiro que invade o corredor? Existe um limite de privacidade? Deve-se chamar a polícia? Isso também já foi discorrido, se tu quiser fazer um comentário a mais, que é uma pergunta mais específica. Eu acredito que a gente já falou sobre isso, né, Ayrton? Porque foi justamente isso, né? Se vai para o corredor, se está impactando nos demais, se está... Então aí compete sim, e isso eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida mesmo. Muito bem. Gostou do tema? Você está no canal Clique Síndico News do YouTube. E esse é o Acontece no Condomínio. Faça a sua inscrição e dê um likezinho para receber as nossas notificações. Gustavo Calef, por favor, suas considerações finais e primeiro, muito obrigado pela sua participação. Por favor. Bom,
Eu vou te dizer uma coisa, Ayrton, eu acho que a gente não falou numa coisa extremamente importante, que é a prevenção, né? Então, eu acho que o condomínio ele deve tratar esses temas de uma forma aberta, né? Ele deve prevenir a questão, o síndico, no meu entendimento, ele deve cuidar, por exemplo, ambientes que sejam muito escuros à noite, então que tu possa iluminar certas áreas, tem áreas comuns, muitas vezes são escuras, que propiciam isso, o fato da iluminação simplesmente, muitas vezes, coíbe isso, né? Instalar câmeras de CFTV ajuda muitas vezes. A orientação correta aos colaboradores, né? A orientação correta aos funcionários. Muitas vezes eles não têm orientação. Tudo isso que o síndico tem receio, discute, debate, muitas vezes não leva isso ao colaborador. O colaborador, na hora, toma a sua atitude, a sua medida, e muitas vezes é destoante do que tem determinado pelo condomínio, né? Então, tudo isso é muito importante, e a conscientização dos condôminos, especialmente dos pais, né? Sobre a legalidade da conduta, tudo isso. Então, é extremamente importante tudo isso ser tratado de forma aberta, muitas vezes, e outra coisa importante, né? Eu já tive alguns episódios complexos onde os pais negam veementemente que os seus filhos tenham feito aquilo, que não há provas. Então, assim, o filho, além de estar fazendo, está trazendo problemas para o condomínio, e o pai ainda não aceita de forma alguma. Então, configurar essa informação, trazer testemunhas para poder ter mais respaldo, e muitas vezes é a forma de abordar isso com os pais, né? Eu já vi casos de pessoas comunicando os pais em ambiente aberto na entrada, e aí eu tô gerando o problema. Ayrton, eu vou te dizer o seguinte: segurança foi feito para solucionar problemas e não para causar problemas. E o que eu vejo de pessoas através da segurança causando problemas, então a gente tem que embarcar em segurança uma coisa chamada inteligência. Se eu não tiver inteligência, eu vou causar problemas. Então, essa é a minha sugestão para poder fechar aí com chave de ouro esse momento. Te agradeço mais uma vez imensamente o convite para poder estar participando contigo aí no programa. Tu tem cadeira cativa aqui nos nossos programas, principalmente nesse assunto que tu é catedrático. Pessoal, Bion, baixem esses aplicativos. Vocês vão ver que serviços vão prestar. Faça a sua comunidade, a qual você é líder, utilizar também. Formar uma corrente de informações positivas. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado e até a próxima.